Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 78, um programa especialíssimo hoje, com a presença de dois especialistas da área penal, dois estudiosos da área penal, Frederico Afonso Isidoro e Leonardo Castro. Hoje a gente vai tratar de um tema recente aí, que é a prisão degradante e o cômputo da pena em dobro, em razão de uma decisão do STJ, da quinta turma, ratificado pela quinta turma do STJ, que determina a contagem em dobro da pena cumprida em presídios degradantes. Essa decisão específica é com relação a um presídio do Rio de Janeiro, e a gente vai tentar entender um pouco disso, dos meandros dessa decisão, o que isso significa, no que interfere no sistema carcerário brasileiro, falar um pouco do sistema carcerário em si, entender um pouco quais são os princípios que foram utilizados para essa decisão do STJ. Vamos conversar bastante aí com o Frederico, Dr. Frederico Afonso Isidoro, que é tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, mestre e bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, mestre em Direitos Difusos, pós-graduado em Direitos Humanos, pós-graduado em Gestão de Políticas Preventivas da Violência, Direitos Humanos e Segurança Pública, bacharel em Direito, foi chefe da Divisão de Direitos Humanos da PM de São Paulo, comandante do Batalhão da Polícia Militar do Interior, professor de Direitos Humanos, Direito Constitucional, Direito Administrativo, autor pelas editoras Saraiva, Forense e Método, articulistas, além de ser um sujeito da maior idoneidade que a gente pode ter, Dr. Frederico Afonso Isidoro, e depois a gente, ao mesmo tempo, fala com o professor Leonardo Castro, que é professor de Direito Penal e de Prática Penal em cursos de graduação, de pós-graduação em preparatórios para concursos públicos e exame de ordem. Tem mais de 10 livros publicados. Alguns deles estão entre os mais vendidos do país, com milhares de cópias vendidas. Funcionário público concursado, obteve aprovação dentro das vagas em mais de um concurso, dentre eles analista judiciário, delegado de polícia. Advogou pela Defensoria Pública. Vamos conversar também com o Leonardo Castro. Hoje é uma live especial onde a gente tem dois convidados. Só esperar os nossos convidados aí, que eles já aparecem por aqui. Eu vou convidar aqui. Vou convidar o Dr. Frederico. Já convidei o Dr. Frederico para entrar conosco, ele já está aí conosco. Grande Frederico, grande Fred. Boa tarde, boa noite, depende do fuso horário. Vamos lá, deixa eu ver, como é que tá o áudio? Tá ótimo, para mim tá ótimo. Perfeito, perfeito. Estava aqui lendo o teu currículo, obviamente que é abreviado, né? Já é a segunda vez que eu tenho o privilégio de fazer live com você. A gente já fez uma falando de direitos humanos, acho que ao longo do ano ou ano passado, não me recordo bem. E a gente vai falar desse tema interessantíssimo e que é tão importante para a sociedade, mas que a sociedade como um todo não se dá conta, né? Que é a questão das prisões degradantes, do sistema carcerário, essa situação toda. E a live de hoje surge até de uma propositura sua, para que a gente fizesse junto aí com o Léo Castro, Leonardo, que já vai estar conosco, para falar da decisão do STJ, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que acabou determinando o cumprimento da pena em dobro no presídio do Rio de Janeiro, em razão das condições degradantes no complexo penitenciário Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. A gente vai bater um papo aí falando um pouco de teoria, mas falando de prática. Você é um dos expoentes da Polícia Militar, então vai trazer essa sua visão também aí de quem está na lida do dia a dia. Vamos bater um papo interessante. Daqui a pouco o Léo participa com a gente, ele está um pouco atrasado, mas eu peço desculpas até pela minha voz. Hoje, agora na parte da tarde, eu estou com um pouco de tosse, mas estou bem. Espero que não seja nada. Estou com um pouco de tosse e minha voz está sumindo. Mas eu acho que ontem aqui em São Paulo estava muito calor
e eu fiquei entrando e saindo do ar-condicionado. Com certeza deve ter sido isso. Mas, de qualquer forma, Espero, né? querido mestre, Esperamos, né? eu também. Querido mestre, boa noite. A palavra é sua para dar o seu boa noite também aí para as pessoas que nos acompanham. Boa noite. O Leonardo deve ter alçado aí em algum vazio, ele deve estar chegando. Eu estava conversando com ele durante a tarde, o Léo sempre naquela velocidade absurda, né? Eu falei para ele, Léo, nesse ritmo a gente não aguenta, né? É Porque verdade. trabalhar 18 horas por dia não dá, né? Poxa, obrigado, Constantino, mais uma vez pela oportunidade. É muito legal a gente bater um papo sobre um tema que não vem sendo discutido, né? Não podemos deixar falar que o tema passou sem algum tipo de discussão. Eu mesmo fui um dos convidados vou achar aqui um pouquinho. Eu fui um dos convidados da Rádio Justiça, lá em Brasília, de bater um papo sobre isso, aí me chamou a atenção, né? Poxa, primeira questão, né? Eu tenho uma resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é bom a gente sempre desenhar. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele é composto por uma linha mestre, que é a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que a gente conhece como o Pacto de São José da Costa Rica. E dentro dessa linha de matéria, nós temos dois órgãos fiscalizadores, a Comissão e a Corte. A Comissão dista 10 anos antes da própria Convenção Americana, a Convenção é de 59, e a Corte de 69. E o Brasil, ele não tem hoje, o que interessa é hoje. O Brasil não tem reservas hoje em relação à decisão da Corte, e a única reserva que ele tem em relação à Comissão Interamericana é o que a gente chama de visitação automática, ou seja, os relatores, mesmo os relatores ad hoc da comissão, pela norma, eles poderiam fazer o que chama visitação automática, ou seja, chegar no local e fazer como se fosse uma inspeção. O Brasil, quando depositou a carta de adesão, fez uma reserva, isso é perfeitamente possível, são raríssimos os tratados internacionais que não admitem reserva, e ele fez essa reserva que ele aceita a visita desde que é agendada. Ponto. Primeira discussão. Eu faço uma pausa. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Bem-vindo. Boa noite, Constantino. Tudo bom? Como é que vocês estão? Perdão a demora. Bem, bom, bem. O Fred está melhor que eu estou com um pouco de tosse, mas estamos bem. Estou bem também. Obrigado aí. Eu não confessei, mas eu estava tomando nimesulida até ontem. Eu descobri, a gente se julga tão conhecedor de algumas coisas e tão ignorante de outras, né? Eu tenho 3 filhos, mas eu tenho 2 pequenos, né? Não é que o terceiro mais velho é menos importante. Tá, inclusive hoje nos Estados Unidos, tem quase 20 anos, toca a vida. Mas eu tenho um de 3 e um de 1,5, e aí minha esposa chegou e falou assim, olha, o Theo tá com pé, mão, boca. Eu falei assim, bom, ainda bem. Eu fui descobrir que existe uma virose, disso que eu nem sabia. Então eu tô uns 10 dias também, com as 2 crianças e a gente ruinzinho, eu tô um pouco melhor hoje. Ontem eu estava igual você hoje, Constantino. Mas voltando, Léo, eu estava falando justamente desse início. A primeira coisa que chama atenção é uma decisão da Corte Interamericana por meio de uma resolução, e o curioso é o Brasil cumpri-la. Você vai falar assim, como assim? É bagunçado? É bagunçado. Por que é bagunçado? Porque o Estado brasileiro, ele cumpre, ele não tem reserva, ele seria obrigado a cumprir. As decisões da Corte Interamericana têm natureza vinculante, as decisões da Corte Interamericana têm natureza jurídica. Opa. Indenizatório. Eu pego essa sentença e executo na Justiça Federal, título executivo judicial. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que passou isso por ela, né, a resolução é da Corte, ela não tem natureza jurisdicional, mas ela tem natureza de obrigação de fazer. Eu sempre falo, né, a comissão pede, mas o Estado brasileiro é obrigado a fornecer. Então deveria ser uma praxe isso, e não chamar atenção quando se cumpre. Mas nós temos exemplos recentes de que não se cumpriu, que é hoje um tema, hoje não, né, já é um tema que ele acaba já sendo velho, mas no Brasil as coisas têm um hiato. Eu discutia hoje, agora à tarde, numa reunião de trabalho,
que a audiência de custódia no Brasil, ela existe juridicamente desde novembro de 92, que foi quando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, foram incorporados. Agora ficou em dormência 20 e poucos anos, se eu não me engano, posso estar equivocado em relação ao pai da matéria, o doutor Nalini, o Renato Nalini, que foi presidente do TJ aqui em São Paulo. Então, Eu não bate-papo com ele porque a gente lecionava junto, e ele acabou deflagrando isso por meio do TJ de São Paulo, ou seja, já existia juridicamente. Tomou uma proporção hoje que não é o tema do nosso bate-papo agora, mas tomou uma proporção que não é. Então, essas decisões, ou do sistema universal, ou do sistema interamericano, não há uma harmonia, né? O controle de convencionalidade no tocante ao crime de desacato. Poxa, o mesmo STJ. O STJ, por meio da 6ª sessão, falou, ó, não tem mais crime de desacato, é inconvencional. O crime de desacato, ele afronta a Convenção Americana sobre Direitos Humanos na Liberdade de Expressão, e o Brasil, no ano de 2000, por soberania, assinou as regras de interpretação, e onde houvesse, naquilo que está escrito no documento, as pessoas me criticaram muito quando eu escrevi esse artigo, onde houvesse o crime de desacato deveria ser revogado. Poxa, quem está falando é a norma, se o Brasil assinou porque quis. Aí o Brasil assinou e não cumpre. Aí o STJ, em dezembro, puxa, acho que foi dezembro de 17, ou dezembro de 16, o STJ falou, ó, não é mais crime. Aí em maio, o mesmo STJ, por meio da 3ª sessão, não, volta a ser crime. Então nós tivemos pelo menos aí uns 5 meses de... área do Léo, não é minha área, né? De uma suspensão do crime de desacato. E agora a gente chega com uma matéria oriunda do mesmo sistema, determinando, e o STJ acolheu. Então, acho que a gente parte do nosso bate-papo daí, né? Uma decisão que o STJ acolheu, não questionou absolutamente nada. O primeiro ponto polêmico, né? Essa resolução ela faz efeito interpartes. E ela parte pela premissa, eu até bati um papo com você ontem, quando a gente fazia, as pessoas acham que é sempre, não sei se as pessoas acham isso que é um improviso, mas a gente tem uma prévia do programa, a gente discute, por óbvio. E eu até comentei com você, poxa, eu estou no estado de São Paulo, eu conheço muito pouco o Rio de Janeiro. E o que a gente escuta da imprensa do Rio de Janeiro é sempre só complexo Bangu, 1, 2, 3, 4, né? Então, essa questão aqui do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que chama até Complexo Penitenciário de Jericinó. Eu confesso, eu não conhecia, eu fui conhecer quando me deparei, aliás, até agradeço, quando o Léo me convidou para a gente participar do programa da Rádio Justiça. Né? Então aí que eu falei, deixa eu ver o que é isso. Então parte da premissa de um estabelecimento prisional degradante. Mas qual estabelecimento prisional no Brasil não é degradante? Teria que aplicar para todo o sistema carcerário. Então, ele vem com uma decisão interpartes, mas na prática ela é erga omnes. Aqui no estado de São Paulo, eu falo aqui no estado de São Paulo, para quem está nos assistindo, o Léo, ele está sempre numa cavalgada pelo estado brasileiro, né? Léo, você está em Santa Catarina hoje? Ou você está no Rio Grande? Santa Catarina hoje. E aí o que acontece? Aqui no estado de São Paulo nós falávamos, com muito orgulho, que um presídio modelo era o presídio militar Romão Gomes. É difícil comparar, porque é um presídio, eu não sei o número hoje, eu até deveria saber, mas é um presídio que tem o quê? 300, 400 internos, se tiver. Não dá para você comparar com um sistema penitenciário que tem milhares de presos, né? Então, talvez por ser menor, você tinha esse controle de qualidade. Mas eu não consigo apontar nenhum outro estabelecimento prisional que não tenha um grau de degradação, né? Um grau de, como disse o nosso ex-ministro da Justiça, eu fui aluno dele, o José Eduardo Martins Cardoso, de masmorra, de presídio medieval. Então, se a gente tem todo esse sistema penitenciário brasileiro desta forma, eu acredito que aqueles que advogam nessa área de execução criminal, ou né, o juiz da VEC, como a gente fala, o juiz da vara de execução criminal, até por um princípio de humanidade, de fraternidade, de solidariedade, de ofício, ele faça o quê? Ele possa, então, fazer um cômputo diverso da pena, né?
Puxa, a gente discutia essas obras ontem, né? E eu discuti essa semana com alguns professores. A grande verdade é que a pena de prisão no Estado brasileiro, ela acabou. Ela acabou, né? No mundo, né? É, é, da... Hã? No mundo, na verdade, né? Já não existe uma razão para pena de prisão. Então, talvez, Léo, eu tenho medo de falar pelos 200 e poucos países. Talvez em algum canto aí você ainda tenha uma prisão que, se não tem sentido da sua existência, mas que ela tem um mínimo de dignidade. Mas Então a eu. essência da prisão em si acabou. A não ser que tenha algum estado, provavelmente deve existir algum estado em que ainda se explore o trabalho do preso. Pensa naqueles países, né, em que obediência aí, ó, a adesão de corte, de direitos humanos, enfim, não exista. Né? Então se explora ainda o trabalho forçado preso. Nesses lugares, tudo bem, a pena de prisão ela continua tendo aplicabilidade, embora seja um completo absurdo, né? Ainda se manter Legal. trabalho forçado. Mas onde ainda existe o trabalho forçado, a pena de prisão ainda, ela tem sentido, né? Mas, assim, nos países onde não se aceita, né, na minha opinião, não tem mais mesmo como aceitar, ainda mais depois do que a gente viu depois lá de Auschwitz e outros campos de concentração, a gente não tem mais como ver uma situação de trabalho forçado. Nos países em que não tem a exploração forçada do trabalho, simplesmente a prisão acabou, não tem. A pena privativa de liberdade ela acabou, ela não funciona mais. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa, pegando um gancho no que você fala. Ela não existe mais porque o Estado não soube cuidar do sistema ou ela não existe mais por conceito? Então, o Fred vai até saber responder melhor do que eu, porque provavelmente vai ter uns 20, 30 anos de estudo aí em cima do assunto. Mas, a meu ver, assim, sem ter o profundo conhecimento do Fred sobre o assunto, o que acontece é o seguinte, a pena de prisão, até não sei se a gente conversou, chegou a bater, até o Fred já comentou que a gente bateu um papo antes, tudo. Não sei se a gente chegou a trocar uma ideia sobre isso, mas a pena de prisão, quando ela foi, a pena privativa de liberdade, quando ela foi criada lá no século XVII, né, Fred? 17, 16, por aí. Quando ela foi criada, o que aconteceu? Acabou ali o feudalismo, século 13, 14 acabou o feudalismo, o pessoal se mudou para as cidades, né? A população passou a ser mais urbana em vez de uma população rural. Aí não tinha o que fazer com aquele monte de gente, né? Não só preso, tanto que não era só a questão não era só a questão do criminoso, mas a questão da pessoa que não tinha atividade mesmo. Tanto que aquela coisa da vadiagem, que a gente tinha até um dia desse aqui na nossa lei de contravenções, era um dos motivos para botar o cara para explorar o trabalho forçado dele também. Então, você tem ali, com o fim do feudalismo, começo do capitalismo, você tinha aquela massa de gente que você não tinha o que fazer com ela, e alguém pegou e falou, pô, e se a gente botasse esse povo para trabalhar? Porque na época o que tinha? Você tinha pena capital, tinha pena física. Você matava, chicoteava, fazia o inferno com a pessoa. Aí você pega ali na época ali do começo, ali, essa virada, feudalismo, capitalismo, enfim, você tem ali a função do trabalho desse preso, a pessoa presa. Quer ver? Um exemplo que até a gente não consegue visualizar tão bem por conta de hoje ter motor a combustão. Você pensa, por exemplo, século XIV, século XV, não existia motor a combustão. Você imagina como é que era, por exemplo, um navio de guerra, aquelas embarcações de guerra, para o deslocamento rápido de um local para outro para guerrear, como é que funcionava? Era força humana, né? Os caras no porãozinho lá do barco lá, nem a gente vê em filme, né? Então, se precisava muito dessa força de trabalho, ela era útil. Tanto que surgem as workhouses lá no século XVI na Inglaterra, tudo. E no primeiro momento funcionava que era uma beleza, porque você tinha o quê? Você tinha aquela massa lá, aquele povo lá, não só o criminoso, como o vadio. Na verdade, na época nem se usava a expressão vadio, mas vagabundo, na expressão que se vê em livro, se usava a expressão dos vagabundos. Então o cara não tinha atividade profissional, não tinha nada. Tinha o criminoso. Vamos pegar essa massa de gente e vamos botar para trabalhar. Tanto que você pegar o modelo de prisão, né, até agora me foge o nome o cara que fez o primeiro modelo de prisão. Você lembra, Fred, o cara que elaborou? Não, Que até não recebeu lembro. por Foucault depois, tudo. O cara Eu tava com o livro aqui em elaborou o cima. primeiro modelo de prisão, que até hoje é o modelo que a gente usa. E era um modelo que era para ser produtivo. Você botava um guarda no meio ali e aquela coisa em volta, as celas ao redor com um guarda cuidando, porque a ideia era ser produtivo. Só que acontece, você chega ali, né, já aqui no século XX, já se descobriu que a coisa financeiramente não valia tão a pena. Aí você vem ali com um campo de concentração na época da Segunda Guerra, os caras falam, pô, trabalho forçado não dá mais. Se a pena privativa de liberdade, ela nasceu com o objetivo de explorar a mão de obra forçada, a partir do momento que você tira a mão de obra forçada, o que sobra? Absolutamente nada.
E é muito curioso porque você pega a essência da pena. Não, vamos prender um cara, vamos isolá-lo da sociedade para ensiná-lo a viver em sociedade. Então você vê que o próprio conceito do negócio é idiota. Né? Vou ensinar o cara a falar japonês morando na Alemanha. Porra, não dá, entendeu? São duas coisas que se conectam. Então é completamente imbecil a ideia de separar o cara da sociedade para fazer com que ele aprenda a viver em sociedade. Na verdade, a gente usa isso hoje como uma razão, um sustentáculo para a pena privativa de liberdade. Na verdade, que o sustentáculo, o que era? Era o trabalho forçado, que hoje não pode mais. E a gente não sabe o que fazer com o criminoso hoje. Não. A gente tem as penas alternativas, né? Tem lá as medidas despenalizadoras, transação, agora o ANPP. Tem essa busca hoje por reparar o mal causado, né? E adotar alguma medida que não seja prisão, mas isso serve para quê? Serve para crime punido com pena de até 2 anos, crime punido com pena de até 3 anos, aí beleza. Agora, como é que você pega, por exemplo, o maníaco do parque? Né? Não sei quantos homicídios. Como é que você vai aplicar para um cara desse, de repente, prestação de serviço à comunidade? Como é que você vai colocar um negócio? Não dá. Então, hoje, esse preso perigoso, a gente não sabe o que fazer com ele, infelizmente. E a pena privativa de liberdade é o que a gente tem hoje. Não tem, a gente não consegue imaginar uma coisa melhor. Mas, de fato, não tem o que fazer com esse criminoso. Hoje não sabe. Fred. Eu pego, Costa, desculpa até te cortar, essa frase do Léo é importante. A gente não consegue imaginar coisa melhor. A pena de privativa de liberdade, a pena de cerceamento de locomoção, de liberdade de locomoção, ela foi o master, ela foi a grande inovação substituindo os flagelos, né? Seja a pena exclusória da vida, como eu gosto de falar, pena de morte, como pena de castigos físicos, como pena além de castigos físicos, de mutilação. Então, quando você enxerga essas penas medievais, literalmente, no passado, e você chega à pena hoje privativa de liberdade, ela é um avanço absurdo, só que ela parou no século XX. E ela vem se arrastando de toda forma. O mote nosso do bate-papo, e que eu e o Léo conversamos na Rádio Justiça há algum tempo sobre o mesmo tema, foi a decisão do STJ. Mas cabe lembrar que tem uma decisão do STF de 2017, decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele aplicou uma remissão, né, ali, diferente do que fala a lei de execução penal. O ministro Gilmar Mendes já tinha determinado, por exemplo, que tinha que indenizar, né, o Estado tinha que indenizar aquele que cumprisse, mas aquele que tivesse cumprido pena em estabelecimento degradante. Então, nós já temos uma remissão diferente, que foi essa remissão na época, remissão da pena, se eu não me engano, era 1 dia a cada 3 a 7 dias de cumprimento de pena em estabelecimento degradante, né? Agora, essa decisão do STJ de agora, que é desse, essa decisão do STJ, ela é totalmente nova, porque o cara, ele é condenado, por exemplo, a 10 anos, e aí ele tem uma progressão de regime, a gente já sabe que o cara foi condenado a 10 anos, o cara não vai ficar preso 10 anos, mas, na verdade, a pena dele já cai para 5. Né? Na prática, essa parte é do Léo, de penal, de processo penal, essa progressão de regime, como é que vai ser feita, essa questão, né? Ou seja, eu penso que recentemente é uma das decisões que mais irá enterrar a pena de prisão. Mais do que a audiência de custódia, mais do que as discussões de encarceramento em massa, mais do que essa remissão da pena do STF ou essa de condenação, eu penso que é uma frase meio feita, mas é o início do fim da pena privativa de liberdade com essa decisão do STJ. Eu não consigo enxergar de outra forma, porque você abre uma jurisprudência de qualquer... Porque nós não definimos o que é uma prisão degradante. Nós temos várias folhas da resolução da Corte Interamericana relatando o que é a realidade de qualquer cadeia brasileira. Mais ou menos degradante. Não degradante não há. Então eu penso que isso vai fazer uma frente maciça aí nas várias execuções criminais, claro, né, o direito não socorre aqueles que dormem, se aqueles que não acompanham a importância do direito internacional dos direitos humanos não ficará sabendo, né, mas eu penso que abre aqui uma frente para você facilitar, entre aspas, o cumprimento de pena de uma série de internos hoje, e aí você já discute de novo, né, a população carcerária brasileira, somos a terceira, não somos, temos 700 e poucos mil, na verdade temos 300 mil fechado, pouco importa, né, eu gosto de números, eu lembro de um comandante que eu tive, que era formado em estatística,
E ele falava, Fred, a estatística é a arte de mentir com os números, né? Mas você tem números aqui do TCU, o Brasil hoje gasta 15 bilhões de reais no sistema carcerário brasileiro, quando necessário seriam 49 bilhões. Ou seja, numa conta aí simples, 3 vezes, um pouquinho mais de 3 vezes do que se gasta. Só que basta olhar a realidade, e não é a realidade pandemia, né? Não é a realidade pandemia. Eu posso voltar ao marco de 19, né? Nós nunca que tivemos um montante desse para investir no sistema prisional. Investimento, nós vamos entrar em ano eleitoral o ano que vem. Eu quero ver qual é o deputado, o senador, o presidente, o governador candidato à reeleição. Não que ele vai falar assim, não, eu vou investir com mais presídios, eu vou humanizar, eu vou buscar o cumprimento da humanização da pena, eu vou colocar chuveiro quente para todos os reclusos, eu vou colocar colchão, eu vou separar, onde tiver superlotação, eu vou investir em mais presídios. Esse cara acabou a candidatura dele aí. Não faz voto, não faz eleição. Pergunta para algum prefeito se ele quer um sistema penitenciário na sua cidade nova. Mano, os caras fecham a cidade. O cara não quer. Há quase uma compra, né? No bom sentido, não no sentido da improbidade, do prefeito nesse sentido. Ah, prefeito, se o senhor aceitar aí esse estabelecimento prisional, eu te dou uma FATEC, eu te dou uma unidade da... Vou falar para o estado de São Paulo aqui, apenas para exemplificar. Eu te dou uma unidade da USP, eu te dou... Você compra, né, com pacotes que o Estado possa fornecer, sei lá, eu te dou um poupa-tempo, eu te dou algumas coisas que funcionam bem, pelo menos aqui no estado de São Paulo, para o cara receber uma cadeia. O cara não quer de jeito nenhum. Não quer, mas o cara não quer de jeito nenhum. Então, vou expandir. É claro, se você pegar uma pessoa que é radical, faz lá no meio da floresta amazônica e tal. Aí eu volto ao que o Léo falou, né? Como é que você ressocializa uma pessoa tirando-o completamente da sociedade? Você tem normas internacionais que você não pode fazer. É a exceção da exceção. Você fazer a pessoa cumprir uma pena longe, por exemplo, vou chamar assim, do seu reduto, dos seus familiares, tudo. É uma dupla punição. Você dificultar a visita, você dificultar o acesso dos seus entes que acabam tendo uma punição reflexa pelo cumprimento da pena dele, né? Então, essa decisão, pela primeira vez, essa decisão do STJ, ela ainda vai ter muita gente. Eu acabei saindo na frente, falamos lá na rádio, eu e o Léo, escrevi já um capítulo do livro que a gente já solta agora em janeiro, fevereiro, mas é algo que é novo, fica aí a dica para quem quiser fazer TCC, não sei o que, não tem tema, ó, tema está aí, a melhor coisa é você escrever sobre aquilo que ninguém escreveu ainda, né? Então, é um tema que a gente tem que discutir. Legal. Eu lembrei aqui, ó, pesquisa, perdão, só para fazer uma observação, lembrei o Jeremy Bentham, o cara, é o panóptico, o cara que pegou e fez o modelo lá, o panóptico, que é panóptico com P mudo, panóptico. Quem quiser joga no Google aí, Jeremy Bentham, foi em 1785, joguei um Google aqui, achei o tal do panóptico, não lembrava a palavra aqui, a expressão, o modelo ideal lá. Enquanto vocês são especialistas, falam na questão de que esse sistema da reclusão, da pena privativa de liberdade acaba, até lendo o capítulo que o Fred menciona, ele me passou para eu ler, e você fala lá do pacote anticrime, que endurece as penas. Quer dizer, a gente vai na contramão, isso não vai resolver absolutamente nada. Quer dizer, a gente está num movimento em que a pena não dá mais resultado, em que a gente tem lá gaiolas com seres humanos, desculpa do termo, a gente tem lá gente amontoada. A gente tem um outro problema, né, que é o problema das facções, entre aspas, que dominam os presídios. E aí a gente, como política pública, a gente vem com uma ideia de aumentar as penas. Qual que é a visão de vocês com relação a isso? A gente está na contramão e pegando o gancho assim, como é que países mais desenvolvidos resolveram essa questão, resolvem? Ou ninguém resolveu ainda? Isso é um problema mundial. Puta, eu vou atravessar o Léo. Eu penso que é um problema mundial. Os Estados Unidos, eu tô com quase 50 anos e aqui no estado de São Paulo a gente tinha um programa de rock na Rádio 89 FM, que continua sendo a Rádio Rock, que era um programa de comédia, que era os Sobrinhos do Ataíde. Depois eles dispersaram e cada um foi pro... Quem é muito novo não vai conhecer e quem não escutava esse tipo de rádio não pegou. E tinha um dos personagens no Sobrinhos do Ataíde que ele sempre fazia uma chacota que ele falava assim, nos Estados Unidos é tudo melhor. Estados Unidos.
ele ficava enchendo o saco, né, do pai, tá, porque nos Estados Unidos e tal. Cara, a política penitenciária nos Estados Unidos, ela é risível. Primeiro porque lá você tem, não em todos os 50 estados, mas você tem a obrigatoriedade do trabalho, o trabalho forçado, que é vedado aqui pela nossa Constituição. E por causa desse trabalho forçado, você tem a sindicalização extremada do trabalho carcerário nos Estados Unidos, porque é uma mão de obra, pode parecer lúdico o que eu vou falar, mas não é. O cara não vai faltar, não tem reunião do filho para ir, não tem médico para ir, não tem dor de cabeça, não está com tosse, não... o cara está lá. E detalhe, variando de estado para estado, dependendo lá do tipo de convênio celebrado. Paga-se muito a menor do que paga-se fora. Então você tem uma verdadeira indústria trabalhista carcerária nos Estados Unidos. Né? Duas pessoas escreveram 2 obras que foram obras para mim de cabeceira, para eu estudar o tema já há muitos anos, tanto o César Roberto Bittencourt quanto o Rogério Greco, aí, que é amigo nosso, hoje secretário de Justiça ou de Segurança de Minas Gerais. Então, eles fizeram uma análise disso, os dois, né, com 2 obras pela Saraiva, eles fizeram uma análise disso. Então, nos Estados Unidos, que a gente tem modelo, não tem. É igual quando fala aqui, o termo é errado, né, mas fala, vamos privatizar as cadeias, né. Eu penso que a ideia jurídica administrativa seria, vamos fazer uma concessão, não da exploração, mas da manutenção, da gestão desses estabelecimentos prisionais. Eu tentando responder objetivamente sua pergunta, eu não vejo algum país modelo para se copiar, não vejo, né? Até porque eu concordo plenamente com o Léo falou, a pena acabou. A gente tem que entender que a data de validade da pena de prisão acabou. Né? Então, é assim, é o seu risco. Se você consome leite, se você consome alguma coisa que vem data de validade e ela passou, é o seu risco de consumir. Se um dia, se um mês, se um ano, entendeu? Então é o seu risco. E nós estamos assumindo esse risco porque a data de validade expirou. É claro, igual o Léo falou, o que eu vou fazer com o maníaco do parque? O que eu vou fazer com o Champinha, que aqui é um desafio do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele atingiu 21 anos. Quando do cumprimento, quando do ato, ele ainda era menor, ele tomou a maior medida, só que aí o que acontece? Ele teria que livrar-se de solto de ofício, porque ele teria que sair. E aí é uma aberração jurídica, ou mantém-se de alguma forma no sistema penitenciário médico por uma questão, porque não tem como soltar. Então, eu acho que pegando essa cela, essa coisa de quase um zoológico, ela vai ser mantida, mas eu acredito que numa muito menor proporção. Né? De fato, eu lembro quando o Gilmar Mendes era presidente, acumulava, por óbvio, a presidência do Conselho Nacional de Justiça e do STF, e ele começou a fazer mutirões penitenciários. Né? O STF tinha uma distribuição anual de 120, 130 mil ações, e ele falou, não existe corte constitucional. Para mim, aqui, a discussão não é essa, porque se for, acaba a live, né? Mas, para mim, a cabeça mais pensante dos 11 ministros, sem sombra de dúvida, é o ministro Gilmar Ferreira Mendes, até sob o aspecto do direito constitucional. Mas, pois bem, né? Olha só o que eu vejo. Ele começou a fazer um mutirão e falou, a Corte Constitucional não tem como receber 130 mil ações. E ele começou, o objetivo dele falou, quando eu estiver na presidência, eu quero fazer isso cair. E ele caiu realmente, onde você tem uma distribuição de menos de 100 mil, que continua sendo um absurdo. Se você analisar que nós temos apenas 10 ministros que vão despachar, já que o presidente ele fica fora dessa distribuição inicial, você pega 100 mil e divide por 10, você pega recesso, férias, congresso e tal, é humanamente impossível, por isso que a coisa está do jeito que está. Mas nos mutirões dele, ele encontrou uma série de presos, que se o preso tivesse sido condenado à pena máxima, ele já estava no dobro. Então, assim, vários casos, né? Eu lembro de um caso, não lembro se foi no Espírito Santo, mas eu lembro de um caso chamado o banho de lua. O preso tem o direito ao banho de sol. Isso foi frase dele. Ele falou assim, nas nossas inspeções nós encontramos banho de lua. Mas como assim banho de lua? A cadeia não tinha teto. Então toma chuva, toma sol, toma lua. Então, quando a gente analisa isso, porque isso é o barrilzão que vai explodindo, de tempos em tempos a gente tem essas mega rebeliões, né? Um linguajar talvez até ou do meio policial ou do meio penitenciário, é a cadeia virada. Então nós temos isso.
Isso é cíclico, né? Vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Então, hoje, se eu pego desses 300 e poucos mil, eu até comentei com você, o site do Departamento Penitenciário Nacional, confesso, eu não conhecia até quando eu fui estudar. Meu Deus, que site maravilhoso, quanta informação para quem quer estudar o tema, por sexo, por idade, por evolução carcerária. É uma questão assim maravilhosa de se ver para quem quer estudar o tema. E quando você olha lá no site, você verifica que eu tenho, de uma forma geral, uma evolução ainda na população carcerária, ou seja, cada vez mais prendendo, menos, mas cada vez. São poucos os anos que eu tive uma regressão. Então, você tem que fazer o que hoje? Você tem que pegar o que tem e falar assim, ó, é uma inovação legislativa, não sei se o Léo concorda comigo. Numa medida a curto prazo é assim, ó, o que desse bolo eu tenho que livrar-se solto e acabou. Porque senão eu não tenho nada nem a médio prazo. Ah, agora a gente faz audiência de custódia, então uma boa parte ia ficar preso, já não foi. Mas quando você observa em números, não enxuga, não diminui. Eu não tenho cada vez mais Não cadeia. chega nem a enxugar gelo, né? Não, mas não tem como. Ó, nós temos a Convenção Internacional de Genebra de 55, que o Brasil não é aderente. Ela é tão utópica que ela fala lá que o preso ele tem que ficar em unidade celular. Um preso por cela. E se o mundo estiver acabando, 2 presos. Mas por óbvio que o Brasil não assinou. E aí a gente chegou nas regras de Mandela, a gente chegou numa série de regras para tratar, além da legislação de execução penal, mas que são regras que acabam tendo uma natureza soft law. Ela acaba tendo uma natureza só de mera recomendação, porque não consegue. Aí chega o caso do ECI, do estudo de casos aí inconstitucional, né, que é precursor, inclusive, se não me engano, foi aí em Santa Catarina, onde começou, acho que foi em Santa Catarina, o primeiro caso, puxa, ou foi em Santa Catarina, então foi no Rio Grande do Sul, e aí que o TJ determinou o executivo para destinar parte do orçamento para construir, para investir em estabelecimento prisional, quebrando, entre aspas, num primeiro momento, a harmonia e independência dos poderes lá no artigo 2º. Então, assim, quem vai inovar? Né? Quem tem que inovar isso? O legislativo. É o Congresso. É o Congresso que tem que inovar. O Congresso vai ter que passar uma peneira e paciência. Não adianta. Para você ter uma luz nisso, é você pegar assim. Isso é só sugestão. Eu não sou um estudioso de ciência criminal. Eu sou um estudioso de direitos humanos, direito constitucional e direito administrativo. Você pega, por exemplo, todo mundo que está preso por furto. Livra-se solto. Edita-se alguma medida legislativa que torne-se isso possível. Você pega todo mundo que está preso por um delito, sei lá, estelionato. E aí sim, igual o Léo falou, a gente vai buscar de fato uma pena alternativa. Você não vai pegar o maníaco do parque e falar para o cara me ajudar numa escola pública à noite. Não tem a maior razoabilidade. Mas num primeiro momento o que eu vejo é uma medida legislativa contundente. Só que volta lá no pacote anticrime, né? Eu não posso falar muito do pacote anticrime, porque o pai da matéria é pré-candidato e pode até virar, tornar-se democraticamente o nosso próximo presidente. Mas quando você estuda, e aí é muito mais a área do Léo, você vê o tanto que a coisa caminhou de forma errada. Uma bandeira política, uma bandeira envia, pouco importa. Mas a questão ela alterou o Código de Processo Penal. Então ela caminhou de uma forma ruim, pelo menos na minha análise, na minha opinião, né? Não sei o que o Léo pensa sobre essa alteração legislativa. Legal. Queria registrar a presença aí do Luiz Flávio Borges Durso. Um abraço Verdade. para ele, querido. Nosso eterno Durso. presidente da OAB aqui em São Paulo, né? Com certeza. E aí, Léo, fala aí. Então, o pacote, em alguns pontos, ele acabou por buscar esse encarceramento. Porque é uma situação curiosa. Vamos aqui até fazer de conta que nós três, cada um representando um ponto aí de defesa, né? De contrário, né? Ou então aqueles que defendem o sistema prisional, né? A imposição da pena privativa de liberdade. Olha que situação complicada que a gente tem hoje. Porque o que acontece? É curioso quando eu pego e comento com o aluno falar pena privativa de liberdade é uma coisa que você nem 200, 300 anos para cá. O pessoal fala, pô, mas como é que tem ruína de cadeia lá de 2.000 anos? Pois é, mas porque antigamente cadeia servia só para você segurar o cara até ele receber a punição dele. Essa ideia de cerceamento, de privação de liberdade como forma de punição, isso é coisa moderna. O que a gente tem de mais moderno hoje é isso aí.
né? Tirando agora as medidas despenalizadoras, que já é um outro movimento posterior, mas o que a gente entende mais moderno é a tal da pena privativa de liberdade. Agora, se imagina a situação. Imagina que eu estou aqui como a população brasileira, grande parte da população. E até por conta, não é uma construção nossa, isso é uma construção global. Você imagina que nos últimos lá 200 anos, 300 anos, né, ali na época do iluminismo, principalmente, o pessoal se tentando, olha, pena privativa de liberdade é uma coisa boa, faz bem para a sociedade. Mas por quê? Qual que era o grande temor dos caras? Voltar para o sistema anterior, que era a forca, né, era botar o cara na guilhotina, era pegar... Era isso que não queria. Então começou a se vender essa ideia da prisão como uma coisa boa. Olha, a prisão é uma coisa legal, é bacana, recupera, né? Então é mais ou menos assim, a ideia, a gaiola vai ser, a gente pegar, botar o passarinho na gaiola, depois de um mês ele não vai mais querer voar. Não faz o menor sentido, né? Então, assim, a privação da liberdade, sim, essa ideia que é vendida de que recupera, que não recupera, isso é uma bobagem, não vai recuperar nunca. Você pode deixar o cara 50 anos na cadeia que não vai recuperar. Ele está dentro de uma cela preso. A mesma coisa, imagina, sei lá, você tem de repente alguma preferência qualquer, eu adoro churrasco. Beleza, Constantino, vou deixar um ano na cadeia, você vai deixar de gostar de churrasco? Não faz o menor sentido. Então, assim, não faz nada. Entendeu? Lógico, é ruim, assim, não é dizer, é legal ter a privação ali, né, de ser privado da sua liberdade. Não, é péssimo. Agora, esse fim de recuperação, isso não existe. Isso é completamente surreal, nunca vai se alcançar. Mas tem 200, 300 anos que se vende essa ideia. Né? Olha, prisão é uma coisa boa, prisão é uma coisa boa, prisão é uma coisa boa. E aí, eu aqui, população, e eu digo população não sou brasileira, população mundial, nós passamos a acreditar nisso. A gente vende essa ideia para os nossos filhos, que vão vender para os filhos deles, que vão vender... E a gente vai repassando essa ideia, que prisão é uma coisa bacana. Daí você está aí como um deputado federal, como um senador. Você sabe que a população tem essa visão, de que a prisão, né, o encarceramento é uma coisa boa, né, vai reduzir a criminalidade. E, na verdade, não funciona de nada. Simplesmente você está privando a liberdade do cara e não vai alcançar objetivo nenhum com isso. Aí você pega e fala, bom, quem que eu vou ouvir? Eu vou ouvir aquele professor que está me dizendo que a pena privativa de liberdade acabou. Que é um negócio, depois que acabou o trabalho forçado, não serve mais de nada. Ou eu vou seguir a população, que é quem vai me eleger, né, na próxima eleição, vou seguir o que a população quer, que é encarceramento em massa. Aí você vai para o pacote anticrime. O pacote anticrime tem uma construção muito engraçada, muito curiosa, porque acontece, a imposição de pena privativa de liberdade do regime inicial fechado, obrigatório, isso aí existia na lei dos crimes hediondos, o Supremo foi lá e declarou inconstitucional, não pode, né, impor como regime inicial obrigatório o regime fechado. Vai ali de acordo com o quantum de pena e de acordo com as circunstâncias. Nós temos o artigo 59 do Código Penal. Então não é porque eu fui condenado por tráfico de drogas, por exemplo, uma pena de 5 anos, que eu tenho que começar no regime fechado. Não. Vai lá no 33, parágrafo 2º, veja, eu posso começar no semiaberto, ok. Né? Sendo primário, ok, sem problema. Daí, beleza. Os caras já tinham falado, o Supremo já tinha declarado a inconstitucionalidade lá do dispositivo na lei dos crimes hediondos, dizendo que não podia essa imposição obrigatória. Aí vem o pacote anticrime, lá na Lei 13964 de 2019, entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Você pega o artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 12.850 de 2013, vem lá dizendo que o cara vai começar inicialmente o cumprimento da pena lá em estabelecimento de segurança máxima. Ok, já começa a dar deixa de onde o cara vai começar, o regime que ele vai começar o cumprimento. Mas a história não para por aí. Você pega o 310, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele impõe lá que o cara envolvido com organização criminosa, ele não vai ter direito à liberdade provisória. Ou seja, ele é preso em flagrante, já fica em cana. Já preventivo obrigatório ali. Coisa que o Supremo já tinha falado que não pode. Essa imposição, essa vedação à liberdade provisória não pode. 310, parágrafo 2º vai, já mete o cara na cadeia. Aí teve alteração no RDD, lá no artigo 52 da LEP, né, o regime disciplinar diferenciado. O cara pode parar no RDD, né, caso ele cometa ali uma falta grave, né, para adquirir um crime ali, ele vai para o RDD. Para o cara que integra a organização criminosa, a regra é outra. Qual que é a regra? Vai e coloca o cara, ainda que ele não tenha cometido falta grave nenhuma. Ah, legal. Então o cara vai ficar por quanto tempo lá? Antes, salvo engano, é 360 dias o limite lá do RDD, antes do pacote. Os caras passaram agora para 2 anos. Pô, vai ficar mais tempo. Só que tem um detalhe lá no artigo 52 da LEP. Lá é dito que é possível renovar o RDD em períodos de 1 ano sem limite. Aí quando você chega lá, volta lá para a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminal, você vê no parágrafo 9º também adicionado pelo pacote, parágrafo 9º do artigo 2º da Lei 12.850, é dito lá que se o cara houver suspeita de que ele está envolvido aí na organização criminosa, ele não pode progredir. Então, para quem não conseguiu acompanhar a construção, fui preso por ser um líder aqui de uma organização criminosa hoje. Preso em flagrante. Chego na audiência de custódia, então vou ser solto. Vedação de liberdade provisória.
Para onde que podem mandar? Pode mandar para o RDD imediato. Ah, mas não cometeu falta grave nenhuma. Não tem problema. Manda para o RDD. Tem limite? Não, vai ficar os 2 anos, depois renovando por um. Ou seja, no RDD já é fechado desde a minha prisão em flagrante. Já decretou a preventiva. Fui condenado. Ok, peguei lá, né, 10 anos, né, de condenação. Ah, pois é, mas tem aqui, ó, vai começar no estabelecimento penal de segurança máxima, vai dar um fechado de fato, vai dar uma pena acima de 8 aqui, vai dar um fechado inicial. Mas vai lá, coloca no estabelecimento penal de segurança máxima. E você não vai progredir enquanto houver suspeita de que você está envolvido na organização. Ou seja, o que os caras fizeram aqui? Eles conseguiram fazer uma forma de evitar a progressão, de evitar que o cara que esteja envolvido numa organização criminosa, ele seja imediatamente isolado do mundo, né, para que não tenha mais contato com ninguém e ali ele pare, né, em tese de praticar a conduta. Eu sei que você fala isso para a população em geral, isso enche os olhos. Até eu falando aqui, até eu estou emocionado, me deu vontade de falar, pô, que legal, o pacote que fez isso, que lindo, né, funciona. Mas não funciona, o negócio aqui não funciona, na prática não funciona. Então você vê ali o legislador no pacote anticrime, ele vem, né, voltado aqui novamente ao encarceramento, enfiando os pés pelas mãos. Você vê, por exemplo, lá a extorsão qualificada pelo resultado morte, um dos crimes mais graves que a gente tem na nossa legislação. Os caras, sem querer, tiraram do rol dos crimes hediondos, não é mais crime hediondo. Os caras tiraram do rol, sem querer, mas tiraram. Eu quero acreditar, foi sem querer, não é possível alguém ter feito um negócio desse intencionalmente. Então você tem no pacote anticrime essa volta, essa campanha pelo encarceramento. Só que eu tenho certeza, eu pego ali, né, pega o Sérgio Moro, pega todo mundo que esteja envolvido aqui, não estou fazendo nenhuma crítica a Sérgio Moro ou ninguém, né, enfim, mas ao pacote em si. Eu tenho certeza, chega lá no Sérgio Moro, o cara, pô, ele era juiz federal, pô, ele fez o mestrado, doutorado, sei lá onde foi, fez fora do Brasil. Então, um cara, assim, de baita de um conhecimento. Você vai me dizer que um cara desse, ele não sabe que a pena privativa de liberdade, ela não serve de mais nada? É claro que ele sabe. O problema é que não dá para você chegar na população, até o Fred bateu nessa tecla agora há pouco, chegar você numa campanha para, sei lá, de repente, para presidente da República ano que vem, você fala, amigos, então, olha, a pena privativa de liberdade não funciona mais. Né? A nova onda agora é a despenalização. Vai falar um negócio desse. Vamos falar que você é maconheiro, vamos falar que você tá louco. Né? Falar, candidato maconheiro, você não pode se eleger, não. Você quer botar bandido na rua. O lugar de bandido é na cadeia. Então, assim, você entra numa queda de braço que hoje eu não vejo solução nenhuma. Não tem. Porque você não tem como enfrentar a população. Não tem, é impossível. Vai falar, população, vamos mudar a forma de pensar. Não dá. A esperança é que, assim, e aos pouquinhos os caras vão comendo, aos pouquinhos. Que engraçado até o pacote anticrime, porque, assim, ele vem com um encarceramento maior, mas ele vem aí dar uma mordidinha com o ANPP, o Acordo de Persecução Penal. Não vamos trazer mais uma medida de não aplicação de pena, que lá no 28A do CPP, já indo para esse outro rumo. Então, assim, você tem, até mesmo no pacote, você tem essa contradição, né? Vamos um pouquinho mais para não aplicação da pena, mas vamos pegar também, vamos piorar a situação dos caras pelo outro lado. Então, não sei se, na verdade, o pacote, eles já começaram essa separação que a gente começou aqui agora, né? Começou já a separação, olha, organização criminosa, cadeia. Né? Furto qualificado pelo emprego explosivo, cadeia. Então, para esses caras, tudo pior. Para eles, cadeia do pior. E para aqueles crimes, né, com pena ali, sem violência grave ameaça, com pena ali inferior aos 4 anos, você vai ter ali o ANPP no artigo 28 do CPP. Então, não sei se eles começaram já esse movimento de separação. Eu não sei se eles quiseram agradar a população, mas de um lado falar, não, vamos colocar alguma coisa aqui que preste aqui no meio. Vamos colocar o ANPP aqui também para pegar e começar a seguir para o rumo da despenalização também. Então, eu não sei exatamente qual foi a intenção do pacote, mas eu tenho certeza, os caras que elaboraram, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles conhecem a situação e sabem que pena privativa de liberdade não serve para mais absolutamente nada. Mas não tem como chegar na população hoje e falar, vamos começar com a despenalização, que eu até brinquei, vamos chamar de maconheiro para baixo. Então, eu mesmo em sala de aula eu não falo, eu não levo esse tipo de discurso, porque eu sei que Imagina chegar, por exemplo, até o Fred sabe disso, ele integra a carreira policial, chegar lá nos colegas dele ali e falar, pessoal, o que vocês acham da despenalização? O que vocês acham de botar a galera na rua? Léo, eu vou falar para você, algumas coisas é besteira você levantar, né? Só pegar o gancho, você pegou uma frase que é muito importante, né? É uma frase que é da nossa formação, não formação policial, formação nossa de criança, né? Lugar de bandido é na cadeia. Qual bandido? Todos. O pacote anticrime, ele acabou fortalecendo um círculo vicioso, que é um círculo secular, do quê? De encarceramento. Ele tem pontos positivos. Ninguém está falando aqui que o pacote anticrime, ele não presta para nada. Mas no aspecto do nosso bate-papo aqui, eu não sei.
ele dificulta, né? Ah, mas é o que o caso pontual não é tão simples assim. Daqui a pouco, os Estados Unidos, a gente esqueceu, daqui a pouco a gente tem quase que uma ilha de Guantánamo aqui também, né? Porque eu vou prorrogando e não dá. A quantidade de presos provisórios hoje no país, eu tava vendo os dados enquanto o Léo estava falando, que são os dados de 2019 do Departamento Nacional Penitenciário. Mais de 200 mil. Exatamente, mais de 200 mil, né? Então, o que acontece? Nós temos que pensar o que fazer com esse, ó. Os dados, o último dado atual é do final de dezembro de 2019, né? Então, aponta lá, 748 mil presos, sendo 362 mil no sistema fechado. Então, essa discussão, somos ou não somos o terceiro país do encarceramento. A grande questão é o seguinte, eu tenho que olhar para esses 362 mil e fazer um pente fino. A coisa só começa daí, porque você pega, por exemplo, um livro do Marcelo Seimer, eu gosto do Marcelo é desembargador do TJ aqui de São Paulo, e a tese do doutorado dele, a dissertação aqui do doutorado, a tese do doutorado dele foi, ele juiz criminal, 28 anos, o Mário Guimarães, maior fórum criminal da América Latina, e ele aponta que esse erro do judiciário, ele não está apontando o dedo para o MP ou para a polícia, né? Então, assim, a gente enxerga que o sistema está colapsado, mas continuamos alimentando. Quanto cabe? Não interessa, põe. Se coube é porque cabia, e não é assim. E aí eu volto da sua frase, são essas barras com os seres humanos. Estou falando com você, e eu comprei uma obra que agora, eu vou achar enquanto eu estou falando aí com você, e eu comprei uma obra agora que fala justamente, que chama O Mito do Encarceramento, do encarceramento em massa. Vou achar aqui, nem abri, chegou essa semana, que é justamente, eu quero ver esse contraponto também, né? Eu penso que nós prendemos muito e mal. Ponto. Eu penso que nós prendemos muito e mal. Porque você vai lá, principalmente nessa questão do tráfico. Preciso olhar nesses 360... O estado de São Paulo que tem a maior população carcerária do país. Preciso olhar nesses 362 mil presos, quanto que eu tenho de tráfico e qual é a qualidade, entre aspas, desse tráfico. O cara foi preso com 30 pacotinhos, que a gente fala aqui no meio policial, por causa da marca alemã que fabrica um invólucro de plástico, 30 Empendorf no bolso. É esse meu mega traficante? Que antes de eu iniciar a produção cartorária no distrito policial, ele já foi substituído à mão de obra. Então eu tenho que prender, eu tenho que dar uma punição. Né? Eu tenho que dar uma punição. Não é bagunçado. Mas qual? É o que o Léo falou, a gente tem que inventar uma outra questão. Não posso pôr esse cara que abandonou escola, que abandonou tudo e que está vendendo droga para fazer alguma questão numa escola, por exemplo. Por outro lado, eu tenho a cláusula pétrea no artigo 5º de trabalho forçado. Né? Teria que trocar isso? Sei. O que a gente tem que ter a humildade é que do sistema atual não dá para continuar. Vai tornar-se cada vez pior. Mas vai tornar-se muito pior. Eu lembro uma vez, eu ainda capitão aqui no interior, um caso que me marcou muito, porque chegou a notícia, eu ainda estava, era umas 7h pouca da noite, que era um furto em andamento e prenderam o cara. Prenderam 2 caras. Não esqueça desse caso nunca mais, dá pra gente entender o cenário aqui. E aí levaram para a delegacia e aí acabaram desenrolando e foram soltos ali. Eu não fui acompanhar a ocorrência, eu acompanhei apenas pelo rádio. Eu estava na cidade, eu morava na cidade, onde foi esse caso. E aí, uns 45 minutos depois, o pessoal foi preso de novo. Por furto de novo. Aí eu falei, eu vou pro local, porque realmente está dando alguma complicação. Cidade pequena, você não tem sempre uma autoridade policial, você tem delegados responsáveis por várias cidades, pelo menos a realidade aqui no estado de São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu vi os 2 criminosos. Um garoto de 16 anos, bermuda sem camisa e descalço. O outro, 18 anos, bermuda sem camisa, um chinelo, lembra até hoje, um chinelo havaiano de cada pé. E eles estavam furtando uma obra, telha. Eles estavam furtando telha. Furto, não fui eu que fiz o Código Penal em 40, é furto, né? Telha. Eu perguntei para os caras, falei, e aí? Ele falou assim, não, minha mãe está doente na cama e está chovendo na sua casa, a gente tem que dar um jeito de tampar. Tem que fechar isso aí. O meu sargento que estava lá, isso é 2012, 2013,
Ele falou assim, capitão, não me interessa, esses caras vão ficar presos. Eu cheguei pro delegado e falei assim, ele falou, pelo amor de Deus, não deixa esse cara preso. Põe esse cara no BO, põe no papel, não tem o porquê de eu mandar esse cara para um centro de detenção e outro para a Fundação Casa. Ó, eu peguei um ponto, você entendeu? Então, assim, é difícil de você passar uma régua generalizada. Então eu pego esse garoto e jogo na Fundação Casa, tem mais de 10 mil internos no estado de São Paulo, e eu pego esse outro aqui, por exemplo, e jogo lá no CDP. Assim, não é passar a mão na cabeça do infrator da lei, mas você... É assim, eu vou lembrar de uma frase do professor Luiz Flávio Gomes, né? O professor Luiz Flávio Gomes tem um documentário que chama Bagatela, e pessoas ícones como ele não morrem, né? O seu legado fica. E ele tem uma passagem, Bagatela, basta quem quiser assistir, é fantástico, foi feito pela TV Cultura, e ele fala em determinado momento, ele fala assim, meu Deus, onde está a cabeça desse juiz, desse promotor, que era um furto bagatelar, um pacote de bolacha, enfim, de colocar. E o documentário é interessante que vê um juiz que é contra, um que é a favor, tal. O Marcelo Semer participa, foi aí que eu o conheci, na pós-graduação lá da Procuradoria-Geral do Estado. Então, assim, nós temos que repensar. Frase feita. Se fizermos as mesmas coisas, ficaremos cada vez da mesma coisa e cada vez pior. Então, realmente, tem que ter alguma inovação legislativa para ontem e fazer um corte. E fazer um corte, paciência. É assim, não tem outra solução. Né? Não pode deixar do jeito que está. Eu faço uma analogia boba sobre a apreensão de veículo. Cara, se eu apreendo o seu veículo, eu faço um termo de vistoria dele, de antena, de step, de banco, do que for, e ponho num pátio. Se sumir uma antena, se sumir um step, o Estado é responsabilizado. Como é que eu pego o ser humano, coloco no estabelecimento prisional e exato a outra palavra, e dane-se. E aí sai pior, sai do jeito que tiver. Quer dizer, com um monte de lata, de ferro, de borracha, aí eu tenho uma preocupação, e com a vida humana, não. Então, assim, eu gosto muito, eu até comentei isso, assim, o Estado, ele cumpre, ele é o cumpridor e o executor da lei até a hora da prisão. Dali para frente, não é mais problema dele. Porque não é, porque eu não tenho cumprimento. Olha que paradoxo, a pessoa ela é presa porque descumpriu a lei. E aí quem vai executar o cumprimento da pena dele, que é o Estado, não cumpre a lei para ele executar a pena. Eu falava muito isso. O país tem um caráter machista, né? Então, muitas vezes na sala de aula, dentro dos cursos de formação da polícia, ou fora, que eu sou professor há mais de 20 anos, eu falava assim, olha, eu cheguei num congresso, eu sou advogado criminalista, eu tenho porte de arma, minha arma está legalizada, eu cheguei num congresso 2 dias antes. Eu não avisei minha esposa. Aí eu cheguei, bati na porta e eu peguei a minha esposa e o meu vizinho, os dois nus, em ato sexual na cama. Eu pego a minha arma, sempre falo assim um exemplo, legalizada, e eu dou 5 tiros em cada um e eu mato os 2. Eu ligo para a polícia e falo, olha, aqui é o doutor fulano de tal, acabei de matar o meu vizinho e a minha esposa, manda uma viatura aqui, já estou quebrando o flagrante. E eu sempre pergunto isso na sala de aula, eu sou o ladrão? Eu sou o vagabundo? Ou linguajar de polícia, eu sou o mala? Eu sou um homicida. Mas a sociedade não enxerga isso. Não, mas ele é um homicida, mas não é um homicida. Então eu tenho o direito de cumprir minha pena com chuveiro quente, eu tenho o direito de dormir e não fazer rodízio, porque não cabe todo mundo deitado, tem que ficar 2/3 da cela de pé para 1/3 deitar a cada um dia, e assim vai. Então é difícil, a gente tem que saber qual é a régua, né? Não tem mais ou menos bandido, porque o sistema não me permite isso. A régua, ela passa um rodo geral. Então, o que eu tenho que fazer hoje é o seguinte, já que eu não tenho investimento, o Brasil está quebrado, é pandemia, tudo está quebrado, esquece, vamos fazer um investimento. Quanto de investimento? Se o TCU já me aponta que eu estou investindo 1/3 do que eu deveria por ano para o sistema respirar, eu não vou. Você imagina, qualquer que seja o presidente falar que ele vai colocar 30, 40 bilhões de reais em sistema prisional? Que não é que ele vai encher a cadeia, ele vai esvaziar as cadeias para pulverizar. Então, assim, é um tema inglório, é um tema ingrato, né? Eu vejo com muita sabedoria a decisão do STJ, eu vejo que é o início. Lá na frente, os historiadores da ciência criminal ou da ciência penitenciária, eles falarão, o precursor disso aqui foi lá atrás,
uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e que chegamos no estágio atual, sabe Deus qual vai ser a pena criada, né? A nova prisão do século XXI ou do século XXII. Mas, do jeito que está, não tem condição, né? Não tem condição. Interessante. Fazendo só um link nesse assunto que a gente está falando, tá em julgamento, acho que até dia 17. 17 é hoje, não? 17 Hoje depois de 15. amanhã. Até depois de amanhã está em julgamento no STF o retorno da prisão administrativa privativa de liberdade para PMs e bombeiros, que estava extinta em razão de uma lei federal de 2019. Já tem 2 votos. Lewandowski votou a favor da volta da prisão, da pena privativa de liberdade para PMs e bombeiros, e o Alexandre de Moraes, até onde eu pude ver, também tinha votado a favor. Cai de novo no que eu lá estava falando, eles sabem que o sistema, você falou do Ramon Gomes e tal, mas a gente não consegue mudar a visão de que esse sistema está falido e não funciona mais, que passou o prazo de validade, que o leite venceu? Poxa, Constantino, eu acho que aí é uma comparação até complicada, porque realmente, eu vou chamar lato sensu, tá? Essa prisão administrativa disciplinar militar, eu não vou falar pelas Forças Armadas, mas o meio policial, ele não vai para o cárcere, né? É claro, se ele não pode sair de onde está, preso ele está, né? Na força de expressão, estou preso no trânsito, estou preso numa reunião, estou preso na live, estou preso, e o cara não pode sair, enfim. Eu fico, olha, eu vou dizer até pouco à vontade de comentar isso, porque isso foi a dissertação do meu mestrado em Direito lá em 2009. E puta, foi uma banca da PUC, os caras elogiaram demais. E eu tenho a convicção que essa legislação que tirou, ela tem vícios, porque é uma matéria de ordem constitucional, mas você retroceder não tem o porquê, né? É você deixar o policial militar, o bombeiro militar, que aqui eu tenho que fazer a diferenciação das forças militares numa condição muito de subclasse, muito diferente, muito ruim. É um retrocesso medieval. E eu acho que eu sou voto vencido. Tem muitos que acham que é importante. Eu me lembro, Constantino, eu mando para você depois a minha dissertação do mestrado. Eu já era para ter publicado um livro disso. À época eu fui estimulado a não publicar, que eu ia causar. Se eu publicar hoje, causa também, então eu vou esperar quando eu estiver aposentado, que é a violação dos direitos humanos na prisão administrativa disciplinar militar. Eu vejo como um contrassenso, né? Eu não consigo entender o policial, ele preso porque ele chegou atrasado, ele preso porque... poxa, quando nem a esfera criminal, que é a última ratio, vai alcançá-lo, né? Então, preso administrativamente. A prisão administrativa, ela foi extinta. Eu não consigo enxergar como uma polícia melhor ou pior por só ela ter esse senão de ficar submetido, entendeu? De um modo geral, as polícias militares ela têm estéticas militares, né? São muitas coisas diferentes das Forças Armadas. Eu sou veemente contra o retorno desse tipo de punição, mas eu sou absolutamente contra, já escrevi praticamente 220 folhas sobre isso, então é um assunto, quando virou lei, muita gente bateu e falou lá, tá certo, não era o melhor. O melhor não era uma inovação legislativa nesse sentido. Mas eu sou totalmente contra e a tendência é que volte. Eu penso que sim. Beleza. Quer falar alguma coisa sobre isso? Você falou que está ficando sem bateria, a gente também já passou do nosso horário aí 5 minutos, acho que foi bastante produtivo. O meu suportezinho aqui, ele fica embaixo do telefone exatamente onde coloca o carregador. Então eu coloco o carregador, eu boto o negócio no suporte. Não, tranquilo, acho que também a gente pode... eu acho que a gente pode passar aí para as considerações finais de vocês, agradecendo aí, são 78 programas que só foram feitos em razão de vocês que aceitam os meus convites. Vocês dois já participaram individualmente e hoje a gente está fazendo essa live em 3. Foi mais um bate-papo, tinha muita coisa para falar, mas o tempo realmente não permite. Para finalizar, eu queria fazer, assim, em resumo, a decisão do STJ é positiva na visão de vocês. E aí vocês fazem as considerações finais. Eu queria aproveitar, eu sempre dedico o programa. Hoje é dia da advogada, eu dedico o programa para minha filha, Fernanda, que é advogada, Fernanda Aragão Morelo Barbosa. Parabéns, e em nome dela, eu parabenizo todas as advogadas de São Paulo e do Brasil,
E é isso. Um bom Natal, um bom Ano Novo para todos vocês. A gente volta no final de janeiro, essa é a última live do ano. A gente volta no final de janeiro e aí com certeza convido vocês para ao longo do ano a gente falar mais. Passo a palavra para vocês. Primeiro você, Léo, que aí se acabar a sua bateria, você já se despede. Depois para o Fred, querido, aí, que deu uma aula para nós, como você também deu. Vocês são muito conhecedores da matéria. Parabéns, de verdade, de coração. Gratidão a vocês dois. Primeiro, agradecer. Eu não sabia que era o último do ano. Olha que honra, hein? Que coisa, hein, Fred? A gente tá fechando esse ano. Olha, cada entrevista boa que teve por aqui, hein? E eu acompanhei muitas delas. Mas agradecer, claro, a oportunidade. É sempre muito bacana participar, ainda mais quando, né, envolve um tema que é um tema apaixonante, né? Você não tem como não gostar de conversar a respeito de um problema que é um problema nosso, né? De todo mundo, não é só quem está preso que tem que se preocupar com isso. Envolve, né? Todos nós somos afetados por isso aí. Mas quanto à decisão do STJ, do cômputo em dobro, na verdade eu vejo assim, é que nem você me perguntar, band-aid é uma coisa ruim? Não, é legal, mas resolve o problema? A princípio não. É um band-aid isso aqui, né? Eu acho que assim, é um primeiro passo, tá? Na verdade, só nos mostra que realmente hoje o caminho está sendo esse, né? Para não aplicação da pena privativa de liberdade, que já morreu. Então, assim, aos pouquinhos está indo para esse rumo, mas, assim, a passos curtos, acho que até os passos curtos eles são necessários, até porque a gente precisa descobrir o que fazer com, né, aqueles presos que a gente não tem a menor ideia, por enquanto, que colocar no lugar da pena privativa de liberdade. O que se sabe é, claro, a gente não pode voltar a pena de morte, isso aí é inviável, não tem como, voltar a pena de castigo, isso aí não tem mais como voltar. Né, isso aí ficou lá na Idade Média. E também acredito que não seja o caso da imposição do trabalho forçado, trabalho escravo também não acho que não condiz mais com o momento da humanidade que a gente vive, né, com o momento da nossa história que a gente vive. E não sei, aguardar ansiosamente, torcer para que cada vez mais pessoas se interessem pelo assunto, que queiram estudar o assunto, até porque graças ao estudo dessas pessoas aqui a gente vai chegar a uma conclusão um dia. Da mesma forma que lá no passado alguém chegou à conclusão pela pena privativa de liberdade como algo que funcionava para a época, né, as cabeças pensantes da época chegaram a essa conclusão, né, que hoje venham mentes aí brilhantes para tentar encontrar uma solução para substituir a pena privativa de liberdade para esses criminosos mais graves, né? Para esses casos mais graves que a gente hoje realmente não tem. Então, Léo, qual é a solução? Eu não tenho a menor ideia. Ninguém, na verdade, acha. A gente tem algumas possibilidades, né? Uma coisa que tem que afastar definitivamente essa ideia de se a cadeia ela tiver uma estrutura melhor, ressocializa. Não ressocializa nada. Na verdade, você torna, claro, né? Você respeita ali princípios constitucionais, você tem ali a dignidade da pessoa humana, como, né, o princípio basilar aqui. É claro, você tem que ter uma cadeia que enquanto imposto da pena privativa de liberdade, a gente precisa de uma cadeia que respeite os direitos humanos, que respeite o cidadão. Não dá para colocar o cara dentro de uma cela ali com mofo, com tudo, isso aí não pode. Mas tirar da cabeça a ideia de que cadeia boa ressocializar alguém, isso aí também não ressocializa ninguém. Cadeia ruim, menos ainda, porque não ressocializa igual a outra. E você faz piorar o cara no final das contas, então você torna o cara pior ainda do que ele já é. E enquanto isso, como eu falei, torcer para que mais pessoas busquem, né, que passem esse assunto, busquem uma solução, porque o mundo precisa disso aí, na verdade. Não é um problema só do Brasil. O mundo precisa de uma resposta, o que fazer em substituição à pena privativa de liberdade. Hoje, a gente não sabe, mas que venha a resposta o quanto antes, porque, de fato, como o Fred falou, já não dá mais para sustentar o que a gente tem hoje. Hoje já não... A gente tem aquelas gaiolas, como a gente até usou a expressão aqui durante o nosso encontro, aquelas gaiolas que não servem de mais nada além de impor sofrimento, um verdadeiro circo aquilo ali, só para satisfazer a sanha da população por vingança, mas não tem objetivo nenhum, e que apareça uma solução quanto antes, que realmente precisa. Perfeito. Obrigado, querido. Fred, com você. O Fred, você falou de uma frase e eu lembrei de outra que muita gente usa, né? Bandido bom é bandido morto. Para acabar, né? Alguns aperfeiçoam, né? Alguns falavam que bandido bom era bandido morto e enterrado em pé para não ocupar espaço, né? Meu Deus. Eu acho que são evoluções, eu acho que são frases válidas para a gente não cometer os mesmos erros, né? O que eu penso é o seguinte, olha, primeira vez que a turma criminal da STJ aplicou o princípio da fraternidade. Ponto. Se a solução ela passa pelo legislativo, nada fez o legislativo e quando fez, endureceu. Se o executivo nada fez, vem o judiciário por meio do ECI, né, do estado de coisa inconstitucional e determina. Eu deixo aqui apenas uma observação para reflexão.
o judiciário não foi votado. O judiciário não representa o povo, né? E se nós acompanharmos o que a gente chama da onda de judicialização de determinadas questões, ou do avanço do judiciário, né? As chamadas funções precípuas e secundárias, né? Não é função secundária, que principal por óbvio que não é, né, do judiciário, legislar, a não ser apresentar propostas legislativas a criações de tribunais, essas questões que a própria Constituição assim o permite, né? Então a gente tem que ver, vejo com bons olhos a decisão do STJ, vejo com preocupação essa inércia, por óbvio, do Congresso. Não espero um ativismo nesse sentido do Executivo, porque ele não rende nada, não rende voto, não rende popularidade, muito pelo contrário. Eu lembro de uma questão rapidamente, eu soltei uma obra o ano passado sobre Covid, e eu fiz uma analogia, sem mencionar o nome na própria obra, conversando com um vereador à época, que era professor comigo na universidade, conhecia, é advogado, eu falei, pô, o prefeito está fazendo, está errado. Vocês têm que fiscalizar, você sabe que não existe, não tem base jurídica para isso. E eu lembro que ele me falou, Fred, você está certo, eu sei disso, muitos vereadores sabem disso, mas o que o prefeito está fazendo é uma medida que caiu no gosto da população. Caiu no gosto. Então, o vereador que tem o dever de fiscalizar, fazer o controle político, né, fazer a fiscalização política do executivo, como ele teria uma medida ruim, mesmo certa, ele não faz. Ele acaba silenciando. Então, uma frase muitas vezes que eu uso, no país muitas vezes nós estamos errados por estarmos exclusivamente certos. Ou seja, você está errado por você estar certo sozinho, né? Então aqui tem que tomar cuidado, né? Até onde eu posso esticar esse alcance do poder judiciário, né? Eu penso que uma medida inicial ela é legislativa, né? Mas é um tema que tem que ser discutido muitas vezes, é um tema que cabe 1, 2 programas, enfim. Meu agradecimento, Constantino, obrigado. Obrigado por voltar aqui ao programa, obrigado por fazer essa exceção no molde do programa, que sempre foi uma dupla, e hoje aí consegui arrastar o Léo, que pouca gente sabe, o Léo acabou de mudar, tá na casa dele, tá uma bagunça, não sabe nem onde tá as meias dele, mas aceitou participar. Agradeço de novo o Léo, que me levou lá para a Rádio Justiça para a gente bater um papo sobre isso. Parabéns pelo seu programa, deve ter então acabado a bateria dele. Um abraço para todo mundo, é sempre um prazer enorme. Deixa um abraço para sua filha, deixa um abraço aqui para a doutora Patrícia Mozolim, que foi eleita presidente da OAB. Eu fui colega dela no Damásio durante anos. Sucesso para ela, sucesso para todas as advogadas. Um Natal em paz, uma virada de ano em paz. E até janeiro, que a gente volte aí com janeiro, com as excelentes entrevistas que tivemos ao longo desse ano, com temas polêmicos. Eu gosto de tema polêmico, eu gosto de ter briga, né? Mas é isso, um forte abraço a todos, um bom restinho de noite. Sigo à disposição, por óbvio, tem o meu Instagram, que é por onde a gente tá aqui prestigiando, mas se alguém precisar de alguma coisa, é algo meio obsoleto, mas eu deixo o meu e-mail, que é professor.frederico@uol.com.br. Às vezes tem alguma dúvida, alguma questão. Agradeço a todos que nos prestigiaram aí. Um forte abraço, Constantino. Obrigado mais uma vez. Valeu. E eu queria só finalizar dizendo que quem dera a gente tivesse mais pessoas como você na polícia, na academia, no mundo jurídico e um cidadão de bem como você que se preocupa tanto em estudar para fazer melhor aquilo que você faz. Eu sei que faz parte do seu estudo estudar para ser um policial melhor e para servir melhor a sociedade. Então, parabéns por isso. Sensacional. Bom Natal para todos, bom Ano Novo, se cuidem. Final de janeiro a gente volta. Obrigado, Fred, querido. Parabéns. Tchau, gente.